A estiagem enfrentada pelo estado do Rio Grande do Sul, que já traz perdas consolidadas para a soja e para o milho, também tem causado impactos na produção de arroz. E para ajudar a gente a entender um pouco mais os impactos dessa falta de chuvas na produção de arroz lá do Rio Grande do Sul, o Notícias Agrícolas, através do Realidades da Safra, recebe aqui o Roberto Fagundes de Gino, ele que é vice-presidente da Federarroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia, Guilherme. É um prazer estar com vocês aí. Roberto, conta pra gente um pouquinho quais são os impactos que esse tempo grande aí sem chuvas no estado tem causado nas lavouras de arroz nesse momento aí no estado. Bom, primeiramente tem diminuído muito os nossos reservatórios de água. A lavoura de arroz é 100% irrigada aqui no estado e os nossos reservatórios têm diminuído dia a dia consideravelmente. Alguns rios têm baixado o nível deles, está com os níveis baixos. A lagoa, que irriga boa parte de uma região, ela também está com problemas, um pouco de salinização e um pouco de V, por causa dos ventos, que recolhe a água, né, leva a água mais para dentro, vamos dizer assim, da lagoa, e os pontos de captação ficam sem água. Já existe um abandono de área considerável em algumas regiões. Tem 20% no estado que está no momento crítico de falta d'água, que não pode faltar água, que é a floração. Então, o produtor está concentrando a água que tem nessas áreas. O nosso produtor está muito ligado com a soja hoje em dia, né? A gente, como vocês sabem muito bem, a gente tem feito uma campanha de diversificação e a soja e o milho fazem parte dessa rotação de cultura, onde muitos, em função da crise financeira que o arroz estava passando, muitos produtores migraram também para a soja, diminuiu assim a área de arroz. Mas a soja também está com um problema crítico, e esse sim, muitas áreas não estão irrigadas, então já está irreversível o problema da soja. Já se fala em 40% pelos dados da Emater na soja que tem de perda. Aqui na nossa região, eu sou da região de Uruguaiana, fronteira oeste, ela também está sendo atingida. Os municípios estão entrando em estado de emergência em função da seca, principalmente os municípios arrozeiros e sojicultores. Nós estamos também incentivando que as associações dos produtores, os sindicatos vão na prefeitura para que saia esse decreto, no caso de seguro e financiamentos, renegociações dessas áreas perdidas, ele ajuda bastante. Então, o produtor tem que tentar conseguir isso. É bom até para os municípios, né, no caso, porque a arrecadação deles também vai diminuindo. Mas voltando ao nosso problema real, já tem produtores que estão largando até gado nessas áreas de arroz e não marca chuva assim nos próximos dias, só daqui 6, 7 dias, marca uma chuva que está muito instável, o volume, né, uma hora aparece um volume interessante, depois um volume menor, e cada dia que passa as lâminas d'água desses reservatórios estão diminuindo e os produtores estão tendo que tomar várias atitudes para não ter que perder tudo. Ainda é cedo para nós falarmos em alguma perda real, de algum volume, tanto de área como de produtividade, mas que ela existe e ela já está acontecendo, isso é um fato. E aí, Roberto, esse produtor que está diante dessa situação, a recomendação, a melhor opção é mesmo essa, é priorizar essas lavouras que estão mais precisando de água nesse momento, até em detrimento de outras, essa é a melhor opção? Olha, é a melhor, se está na floração, ele não pode deixar faltar água naquela área, então cada caso é um caso de manejo. Eu sei de produtor aqui que optou de abandonar
a, a área de arroz para priorizar o banho na soja, porque aqui a nossa soja, em algumas partes, e aqui na fronteira oeste, principalmente, é irrigado. Então, ele está priorizando isso porque o consumo d'água é bem menor e com duas irrigações, três no máximo, pode salvar a sua soja. E no caso do arroz, do que implantou arroz no pivô, a evaporação está muito grande, então o que ele coloca de, vamos dizer assim, para entenderem melhor, o que ele coloca de chuva no pivô, faz chover, né, dentro daquela área, através do pivô, a evaporação tem dias que ele chega a levar mais da metade, então não parece como se nem tivesse irrigado. E aí tem produtores que também não estão gastando nessa área em função de investindo nessa área, abandonando, em função de custo da irrigação, né, do pivô da parte elétrica, e também porque não está sendo suficiente, é uma água que não está atingindo o seu objetivo. Então, um produtor está abandonando, talvez isso não seja a maioria, mas dos que tem pivô estão fazendo essa opção. E nesse fim de semana retrasado, o estado teve uma evaporação muito grande, onde os níveis dos reservatórios baixaram consideravelmente, porque a sua lâmina d'água sem ter o uso dela, simplesmente pela evaporação. Os canais de irrigação também estão perdendo, então sai da bomba, um exemplo assim, sai 10, chega a 7, 8, 6 na lavoura, né? E isso é custo, é prejuízo, e não está dando vencimento de irrigar grande parte da lavoura, porque as águas, em função dessa seca muito grande, elas não estão andando, como a gente diz na nossa camperologia, né, no nosso vocabulário. Elas estão custando a chegar no final da lavoura, então essas áreas de final de lavoura não estão recebendo irrigação também, até para quem tem água devido à dificuldade da evaporação, do excesso de evaporação. E Roberto, o senhor comentou, né, que devem haver perdas lá na frente, apesar de ainda não dar para mensurar esse tamanho, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho da safra que era esperada. Qual que era a expectativa de vocês nesse ano em termos de produção? O que era esperado aí no estado para o arroz nesse ano? Olha, nossa produção, nós pensava em ter a área foi a mesma praticamente do ano passado, e a nossa produção, lógico, a gente sempre estima que a nossa produção vai ser a melhor possível. Então, a gente calculava que ia ser uma produção igual, praticamente igual a do ano passado, que foi muito boa. A gente consegue só apontar esse volume, Roberto, quantas toneladas eram esperadas, só para a gente ter essa ideia? O ano passado você colheu 9 mil e poucas quilos por hectare, e se colheu em torno de 10 milhões, mais ou menos, 9 milhões e pouco, 10, mais ou menos os números que eu tenho de cabeça. E a gente tinha essa estimativa. Agora, isso não vai acontecer, só que não temos como quantificar isso hoje. É muito cedo para nós quantificar isso. E aí, Roberto, só para a gente encerrar, quando é que devem começar os trabalhos de colheita, até para a gente começar a ter uma definição realmente do que vai ser essa safra de arroz aí no estado do Rio Grande do Sul? Olha, a gente, aqui na nossa região, que é a que colhe praticamente mais cedo, a gente está preparado, o produtor está se preparando para início, primeira semana de fevereiro, já começar o início da colheita. Por isso que tem essa área que é fundamental nesse momento, não faltar água. Até porque, para ter uma qualidade de grãos boa, independente da produtividade, a falta d'água também causa quebra no rendimento de grão. Roberto, muito A qualidade do grão, vamos dizer assim.
Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o que realmente está acontecendo nas lavouras de arroz aí do estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, o recado que eu quero deixar é o pedido que os produtores vão na prefeitura, procurem os sindicatos, a associação de arrozeiros, para que eles pressionem os prefeitos a ter esse decreto, façam esse decreto, que isso é muito importante para o dia da manhã nós poder negociar em função de seguro. E se Deus quiser, o grande arquiteto do universo vai nos beneficiar com uma chuva boa. O produtor é um produtor que sempre trabalha olhando para cima, e se Deus quiser, em uns dias isso aqui vai mudar bastante o panorama do estado. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra e os resultados que elas vão aparecer lá na frente. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos. Estamos à disposição do Notícias Agrícolas. O Roberto Fagundes Gino, ele que é vice-presidente da FederArroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de arroz lá no Rio Grande do Sul, diante desse período de falta de chuvas, de seca, vivido pelo estado gaúcho. Roberto destacando que os rios que abastecem essas lavouras, os reservatórios, as lagoas utilizadas ali na irrigação dessas lavouras de arroz, estão com problemas de falta de água, muitos rios secando, diminuindo seus volumes, as lagoas também, e isso causa dificuldades na hora de irrigar as lavouras de arroz. Em meio a tudo isso, cerca de 20% das lavouras do estado estão agora na fase de floração, a fase onde essas lavouras precisam mais de água, e aí, diante disso, a recomendação da FederArroz, das entidades lá do estado, é que o produtor priorize a irrigação dessas áreas, as áreas que já estão entrando nesse período crítico, para garantir alguma produtividade nessas primeiras lavouras que vão começar a ser colhidas lá no começo do mês de fevereiro. O Roberto também destacando que o cenário é bastante preocupante, muitos produtores acabam abandonando até as suas lavouras, algumas áreas já entrando com gado em cima dessas áreas que seriam de arroz, outras onde o produtor tem áreas de arroz e áreas de soja, ele até tem preferido utilizar essa irrigação na soja do que no arroz, então aquela expectativa inicial, que era produzir entre 9 e 10 milhões de toneladas de arroz nesse ano, com certeza não vai ser atingida. O Roberto destacando que ainda não é possível fazer uma mensuração dessas perdas, vai precisar esperar um pouco mais o desenvolvimento dessas lavouras, mas com certeza aquela expectativa positiva inicial que havia não vai ser concretizada lá no Rio Grande do Sul para essa atual safra de arroz, e é claro que a gente vai seguir acompanhando todo o restante do desenvolvimento dessas lavouras e também como é que vão ser os rendimentos da colheita a partir do próximo mês aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.